com a condição dos trabalhadores da empresa, a gente está preocupado, a gente gostaria que a empresa continuasse solvente e pudesse honrar seus compromissos, mas eu acho que a gente não pode deslegitimar as medidas que estão sendo adotadas para garantir a recuperação dos danos, que essa tem que ser a nossa prioridade total. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Mauro da Fonseca. Vamos passar agora a palavra ao doutor Ailton Magalhães, defensor público da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, representando Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública coordenadora. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Bom dia a todos os presentes. A Defensoria Pública ela não tem representação na comarca de Mariana, mas a Defensoria Pública Especializada em Direitos Humanos, ela atua em conflitos socioambientais em nível estadual. Foi por isso que nós começamos o trabalho, poucos dias depois do acidente, comparecendo na cidade de Mariana, onde estavam as pessoas desabrigadas dos distritos atingidos. O foco da nossa atuação, dentro das nossas atribuições, é focar principalmente nas pessoas atingidas pelo deslizamento, principalmente aquelas mais vulneráveis, que são a quase totalidade das pessoas atingidas desses distritos. Logo após o rompimento, essas pessoas foram para um alojamento provisório e logo em seguida foram colocadas em hotéis na cidade de Mariana. Então, nosso primeiro movimento foi dirigir esses hotéis e conversar com o maior número possível dessas pessoas para tentar traçar um perfil dessas pessoas, como era a vida dessas pessoas antes do acidente e qual é a expectativa delas com relação ao futuro, às medidas de ressarcimento e as medidas de reassentamento. E conversando com esses atingidos, primeiramente nós indagamos qual seria uma solução viável para assentamento provisório. E quase a totalidade manifestou o desejo de sair dos hotéis e irem para residências alugadas. E aí, pensando mais no futuro da questão do reassentamento definitivo, quase a totalidade desses cidadãos manifestou o desejo de que as comunidades fossem reconstruídas. Todos eles manifestaram um sentimento muito, muito profundo de perda, né, dos vínculos sociais e comunitários, e manifestaram o desejo de que fosse reconstruído os distritos de Paracatu e Bento Rodrigues, inclusive mantendo as próprias relações de vizinhança que eles tinham estabelecidos, né, ao longo de vários anos. Aí, com base nisso, nós elaboramos uma recomendação à empresa Samarco, de que fosse elaborado um plano de reassentamento dessas pessoas e que nesse plano fosse contemplada a possibilidade de reconstrução dos distritos com a manutenção, com a volta dos vínculos comunitários. A Samarco passou a proceder à transferência dessas famílias que estavam em hotéis para residências alugadas. Foi apresentado um cronograma dessa mudança. A Samarco afirmou que ela tem condição de remover, de assentar provisoriamente 5 famílias por dia e deu um prazo de até final de fevereiro para que todas as famílias que estão em hotéis sejam colocadas em residências alugadas. E deixando bem claro que esse pagamento de aluguel, essa colocação em residência não tem caráter indenizatório nenhum, não é nenhum tipo de antecipação da indenização. E mais recentemente, numa reunião com a Defensoria, a Samarco sinalizou que vai nos apresentar um programa de reassentamento. Na verdade, seria um programa conceitual de reassentamento que vai contemplar essa possibilidade de reconstrução dos distritos e manutenção das relações de vizinhança, mas que ele não vai ser apresentado por completo. Um dos itens da recomendação é que ele fosse construído em conjunto com a comunidade. Então, vai ser apresentado um plano conceitual e, em seguida, depois das considerações da Defensoria e de todas as outras instituições, esse plano vai ser apresentado às famílias para que seja construído um programa de reassentamento e também um programa de indenização. Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que, nesse momento,
emergencial, logo depois da tragédia, você não pode apresentar nenhum acordo definitivo para nenhuma família, até porque pelo momento de grande comoção, de grande fragilidade emocional, qualquer tipo de acordo feito nesse momento, celebrado tanto entre a empresa quanto as pessoas atingidas, ele pode ser até anulável, né, devido ao estado emocional dessas pessoas. Então, é algo que tem que ser feito gradativamente em etapas. A etapa emergencial, que é essa agora, de reassentamento provisório, e a etapa definitiva, que é a indenização, o programa de indenização e um programa de reassentamento. Além disso, a empresa se comprometeu a pagar uma verba de sustento para cada família desabrigada. Foi colocado que esse valor seria de um salário mínimo por família, acrescido de 20% do salário mínimo para cada dependente da família, além de uma cesta básica que geraria o valor, uma cesta básica monetarizada que geraria um valor de R$300, e que esse valor começaria a ser pago agora em dezembro através de um cartão de débito que seria reabastecido com dinheiro mensalmente. Mais uma vez também, esse valor não tem caráter indenizatório, não será incluído ou abatido de nenhuma eventual indenização. E, além do que aconteceu em Mariana, a Defensoria também está preocupada com todas as comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Doce, né? A Barra Longa foi atingida. Ao que parece, não houve o desmoronamento de casas em Barra Longa, mas houve pessoas desabrigadas em função da lama, que essa lama precisa ser removida, e houve uma série de impactos financeiros, inclusive de pessoas que perderam a fonte de sustento, né? E também ao longo do Rio Doce nós temos diversas pessoas que viviam do rio, que tiravam o seu sustento do rio, e que nesse momento não tem condição de aferir qualquer tipo de rendimento, como, por exemplo, o caso dos pescadores, mas não só dos pescadores, existem várias pessoas que praticavam o extrativismo, né? Nós temos comunidades quilombolas, comunidades indígenas, pequenos agricultores que precisavam da água para a plantação ou para os animais, para a criação de animais. Então, eu acho que o próximo passo agora é firmar com a empresa responsável os mesmos compromissos de manutenção da subsistência dessas pessoas que perderam a fonte de renda. Eu acho que tem que se estudar uma possibilidade de pagamento também de uma verba de subsistência para todos aqueles que perderam a capacidade de aferir rendimentos ao longo do rio por conta do desastre. E a Defensoria entende que seria muito leviano da minha parte dizer que a Samarco não é uma empresa séria e que ela não assumiu as consequências do acidente. Ela, sim, é uma empresa muito séria, ela assumiu as consequências do acidente e assumiu a intenção de promover a reparação. Mas eu acho agora que o grande problema é como vai ser essa reparação, quanto tempo vai durar e quanto vai custar. E aí vem a preocupação se realmente a empresa Samarco sozinha tem capital financeiro suficiente para arcar com um dano dessa dimensão. Por isso que eu acho que tem que ser estudado a solidariedade passiva entre a Samarco e as suas controladoras, no caso a Vale e a BHP, para que as duas controladoras também arquem com os custos dessa reparação. É só isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ailton Magalhães, representando aqui a Defensoria Pública Estadual. E vamos passar a palavra agora ao senhor doutor José do Carmo Dias, que representa o CREA Minas, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Queria cumprimentar a todos os deputados, ao presidente da comissão, deputado Agostinho Patrus. Estou aqui como assessor técnico da presidência do CREA, representando o presidente Jobson, e que, ao tomar conhecimento do acidente, convocou uma comissão técnica com o objetivo que nos cabe ao Conselho de abrir uma investigação com relação ao Conselho de Ética
referente aos profissionais envolvidos neste acidente. O que nós fizemos um dossiê contendo todas as informações relativas às ARTs, as anotações de responsabilidade técnica, de projetos, obras, controles ambientais, todo o arcabouço técnico que, porventura, foi registrado no Conselho com relação a essas barragens da Samarco, né? E o que a gente pôde, em primeira mão, levantar é que a empresa ela tomou todos os cuidados necessários, sem querer defender a mineradora, a Samarco, mas ela estava tirando que ela não está em dia com o Conselho com relação a recolhimento das contribuições referente à empresa perante ao CREA, sendo que ela é uma empresa do sistema. Estão tirando isso. Os demais profissionais que trabalham na obra, nos projetos, nos relatórios que garantem a estabilidade das barragens, todas essas questões estão, vamos dizer, bem resolvidas sob o ponto de vista de análise técnica. Inclusive, a gente pôde observar com relatórios que nos foi fornecido, com referência aos licenciamentos ambientais, que todas as medidas mitigadoras exigidas pelos órgãos ambientais, pelo Conselho, né, pelo COPAN, foram e estavam sendo cumpridas, né? Então, a gente não pôde observar em primeira mão uma negligência por parte da empresa no cumprimento de todas as diretrizes que foram atribuídas e cuidados que foram atribuídos referente à parte ambiental, a mitigações com relação à fauna, mitigações com relação à poeira, a análise de água, todos esses elementos vinham sendo rigorosamente cumpridos pela empresa. Sabemos que também existem algumas coisas que, sob o ponto de vista técnico, podem ser polemizados, podem ser polêmicos, né? Essa barragem, ela já tinha proporções muito elevadas, sob o ponto de vista de altura, né? Primeiro, ela foi aprovada com uma altura e, a partir daí, ela veio sendo solicitada a cada renovação do licenciamento de funcionamento dessas barragens, nova altura e complementações, né? A barragem já estava com 90 metros de altura e existia um alteamento dela previsto para que ela se tornasse com 160 metros de altura. Então, assim, são coisas que a gente fica, de certa forma, para 160 metros. Né? Então, é a altura final, pelo menos é o registro que se tem no DNPM, que é a barragem de Fundão. Isso aí é um dado que pode ser acessado por qualquer um. Né? Essa barragem, ela consta, quer dizer, na sua altura final, a partir do seu último alteamento, ela ficaria com 160 metros de altura. Para você ter uma ideia, o último alteamento dessa barragem, ela passou de ocupar uma área de em torno de 200 e poucos hectares. Eu não me lembro aqui, não tenho anotado o número correto, mas só por ordem de grandeza. Quer dizer, por aumentar 20 metros da barragem, ela foi licenciado, né, esse alteamento, e esse alteamento faria que a área de ocupação dessa barragem passasse de 200 e em torno de 205, 215 hectares para 815 hectares, com um simples alteamento de 20 metros. Né? Para 800 hectares de ocupação, a barragem de Fundão. E existia também uma solicitação de
nivelar essa barragem com a barragem de Germano, que é a que está ameaçada, né? Então, a gente tem algumas preocupações sob o ponto de vista da engenharia. É uma técnica de engenharia não convencional sob o ponto de vista de barragem, mas que é utilizada em vários países, em várias áreas de mineração no mundo, que é o tipo da barragem de espigotamento. O que significa isso? Significa que esta barragem ela tem que ter um sistema de drenagem perfeito, porque ela é feita com o seu próprio rejeito, ela não é feita com empréstimos, igual as barragens antigamente da Vale do Rio Doce, né, que inclusive trabalhei em diversas no município de Itabira, que eram barragens tradicionais, com filtro de areia, feitas de argila, com controle de compactação. Ou seja, essas barragens, eu não tenho notícia que nenhuma delas caiu, né? Então, é uma nova técnica desenvolvida, eu acho que por mestres e doutores das faculdades e das escolas de Minas e Engenharia Civil de Ouro Preto. Tem tese defendida com relação a esse tipo de barramento. Esse tipo de barramento, ele é conduzido após a lavagem do minério. Esse rejeito, essa lama, ela é separada em dois tipos de materiais, um mais arenoso e um mais pastoso, que seria a lama, né? Eles são depositados em pontos diferentes, né? E a tese é que esse material arenoso ele forme o maciço da barragem. E esse material arenoso ele tem que ter uma drenagem perfeita, porque senão ele não fica disposto de maneira que ele consiga fazer esse barramento. Além das outras estruturas de barragem que são os stop logs, né, formado por drenagem, para drenar a água que porventura ela venha a contribuir em tornar o maciço de forma úmida, né? Então, o maciço ele tem que ter garantias que esteja ele totalmente drenado para que funcione. O ângulo de estabilidade ele foi estudado, dá um talude médio de 1:3, que a gente considera na engenharia como um talude bem suave, um talude que garante estabilidade. Então, assim, a gente não consegue, neste momento, pelas análises que foram feitas, das causas reais que levaram o colapso dessa barragem, né? Mas, assim, o que nos preocupou muito foi a altura e se vinha sendo feito um trabalho rigoroso de acompanhamento do sistema de alerta, que são os piezômetros, né? O maciço da barragem ele tem várias linhas de piezômetros de controle que identifica se a água ela vai ou não subir pelo maciço. Que é o que joga esse tipo de barragem no chão é a água, né? Se o maciço ele satura, a probabilidade dele cair é muito grande. Então, por isso que deve-se ter um trabalho muito grande a nível de manter esse maciço sem umidade, né? Totalmente drenado. Então, assim, esse é o sistema que funciona e que vinha funcionando, né? Mas pode ter havido alguma negligência por parte de controladores, né? De não perceber que a água vinha subindo pelo maciço, né? Essa água de fundo, devido aos processos contínuos de alteamento desta barragem. Então, mas isso fica para a perícia, eu acho que é muito, da nossa parte, difícil da gente afirmar alguma coisa, mesmo porque nós não recebemos esses relatórios de acompanhamento, não sei se o DNPM recebeu como órgão gestor e controlador responsável pela garantia da qualidade e, inclusive, o risco dotado pelo DNPM com relação à barragem Fundão
era de classificação de risco baixo, devido exatamente pela lei, que o nosso representante da NPM falou, que é uma lei que foi criada em 2010, né, a Lei de Segurança de Barragem, né, a Lei 12.334, né, 2010, que é uma lei que todo mundo deveria ler, porque é uma lei que garante realmente o funcionamento dessas empresas e da mineração sob o ponto de vista de garantia de qualidade e de segurança. Embora a barragem ela seja classificada como risco baixo, existia-se a 2,5 km abaixo, né, uma comunidade de Bento Rodrigues que tiraria esse risco baixo. Né, tiraria esse risco baixo. Mas, assim, pelo o mapa de classificação, ele não dá a pontuação que leve para risco alto. Então, eu acho que nesse estudo que a gente deve fazer da agora para frente, de aprimoramento dessa lei, quer dizer, algumas condicionantes elas devem ser reconsideradas, né? Principalmente a altura, ter um limitador de altura para barragens de terra, e a outra coisa que deva ser considerada é a existência de comunidades usurantes ou a retirada dessas comunidades em função do risco, principalmente por estar muito próximo, né? Ou então classificar a barragem como risco alto e aí um efetivo controle de tempo maior com relação aos relatórios de segurança que deverão ser ofertados não só ao Ministério Público, às prefeituras, à Defesa Civil, aos demais órgãos que compõem a questão da segurança das comunidades, né? Então, a gente deve contribuir, participar dessas reuniões de aprimoramento dessa lei, que é uma lei muito boa, mas que precisa ser aprimorada, obviamente, é uma lei nova e com todo elemento novo ele tem que ir filtrando as falhas, né, possíveis para que possa que a atividade possa continuar existindo, mas que se possa criar também mais segurança com relação aos controles. Que, como eu volto a repetir, uma barragem dessa só cai por falta de controle, né? Então, isso aí certamente será evidenciado nessas investigações que estão sendo feitas sob o ponto de vista criminal, né? Porque houve mortes, então passa a ser um processo criminal, e aí essas perícias vão evidenciar certamente quais as falhas que ocorreram para que essa barragem viesse a entrar em colapso. E com relação às outras duas, né, que estão em risco, né, que é a barragem de Germano e a barragem de Santarém, né, a recuperação é uma coisa bem complicada mesmo, né? A barragem de Germano, pelo fato da barragem de Fundão ter se rompido, então houve um rebaixamento de lençol muito rápido e que houve a trinca do maciço. E recuperar isso numa época de chuva, né, a gente sabe que é uma coisa meio complicada mesmo. Então tem que ser uma vigilância constante por parte da empresa, com controles topográficos, para ver se está tendo abatimentos. Então, há várias formas de se controlar e até mesmo, de repente, fazer obras neste maciço da barragem de Germano, de drenagem, né, de perfurações, para localizar pontos que não esteja sendo drenado suficientemente para que esse maciço continue estável, né? Então, o CREA se colocou, através do seu presidente, à disposição, né, inclusive com o nosso Instituto de Perícias, o IBAP, né, que é filiado ao sistema, para acompanhar e buscar também, não só acompanhar, mas também buscar soluções. Não é uma atividade fim do CREA, a nossa atividade, volto a repetir, é de controle das profissões, né?
E nisso a gente pôde observar que não existiu nenhum tipo de negligência, porque todas as áreas tinham técnicos responsáveis e técnicos com capacidade para que esse acidente pudesse vir a ser evitado. Mas, infelizmente, alguma falha ocorreu no controle, porque senão não haveria o colapso. É o que eu tenho a dizer. Obrigado. Muito obrigado, doutor José do Carmo Dias. A presidência agradece aos convidados as informações prestadas. Passa a palavra ao relator, deputado Rogério Correia, para que ele faça os seus questionamentos que julgar necessário. Presidente, o primeiro questionamento que eu quero fazer é um pouco do exercício agora que o CREA nos trouxe. Eu sei que é cedo para dizer do que aconteceu que levou ao rompimento da barragem. Tem muita análise técnica que vai ser feita e talvez seja cedo para isso. Mas ontem a presidenta Dilma, no pronunciamento em Paris, ela chamou a atenção e falou para o mundo inteiro que o que aconteceu aqui foi fruto de uma ação irresponsável da empresa. Eu não tenho os elementos todos, mas me parece óbvio que a empresa veio tratando aquela barragem de maneira inadequada, ou seja, veio aumentando a produção e muito, e isso pode ter levado ao rompimento. Me parece o mais provável. Eu não acredito em abalo sísmico, bem porque o abalo sísmico teria que estar, inclusive, previsto. Acredito que a empresa veio trabalhando aquilo de maneira, nesse sentido, irresponsável. É o que eu penso a princípio, e a presidenta não deve ter falado isso à toa. E a quantidade de rejeito que entrava naquela barragem era muito maior ano passado, por exemplo, segundo a análise que foi feita por técnicos, outro dia expresso até pela Miriam Leitão, no artigo que ela escreveu no jornal O Globo, que depois foi reproduzido pelo jornal O Tempo, diz que só ano passado a empresa aumentou 32% do rejeito da sua produção lá no Fundão, que é essa que se rompeu. Se nós perguntarmos se o que entrava da outra da Vale, que também entrava lá, provavelmente deve ter tido aumento de produção, aquilo ali virou uma bomba relógio. É a tese que eu acho mais provável. Não sou especialista no assunto, mas é óbvio que a empresa trabalhava no limite da irresponsabilidade do lucro. Então, essa é uma análise que eu queria escutar do CREA, do Ministério Público, de todos. Nesse sentido, me permitam discordar dos que acham que a empresa está com risco de insolvência. Sinceramente, depois disso, escutar o DNPM, dar razão ao deputado Gustavo Correia, de que é preciso ter cuidado para a empresa não entrar em insolvência, porque está se querendo fazer com que a empresa arque com as responsabilidades financeiras do desastre, né, entre aspas, que ocorreu ali, é demais. Só para se ter uma ideia, o lucro dessa empresa, ano passado, só da Samarco, foi de 2,8 bilhões da Samarco. 2,8 bilhões ano passado. Se você somar o lucro de 2010 a 2014, foi 13,34 bilhões da Samarco. Isso para não falar da Vale e da BHP, que são, na verdade, a Samarco. Ora, então não vamos ter perigo de insolvência dessas empresas, não tenha receio, viu, DNPM, deputados, não tenham medo, essa empresa não vai para insolvência nunca. Para ir para insolvência é mais fácil os Estados Unidos da América do Norte ir para insolvência do que a empresa BHP mais a Vale junto. Não vão para insolvência. Então, esse recurso deles, isso é migalha pelo lucro que eles ganham, pela dinheirama que tem. Então, mera desculpa da Vale ficar julgando empregados contra a população. Então, eu queria um pouco limpar isso para ver com quem nós estamos tratando. Então, essa obrigatoriedade, 1 bilhão, não é nada para eles, e é pouco para o reparo. O governo federal, estadual, municípios, etc., colocar 20 bilhões agora nessa ação, isso é completamente comportável para eles e necessário pelo estrago que foi feito, e
1 bilhão que o Ministério Público coloca para questões imediatas é mais do que necessário de ser feito. Aliás, fica uma pergunta se os 500 milhões estão lá, realmente estão na conta. Então, a pergunta que eu faria primeiro é essa, é em relação à questão do que vocês acham que pode ter causado isso, se de fato houve um aumento de produção, e segundo, da relação da empresa com as suas obrigações, como é que ela tem se colocado. É a primeira questão que eu queria levantar. Tem outras ainda, presidente, diz respeito a assuntos mais técnicos, mas eu acho que esse nós precisamos enfrentar primeiro na discussão. Eu fiquei muito preocupado com a fala, especialmente da NPM, com esse risco de insolvência que eu senti ao fazer as palavras que o deputado Gustavo Correia já tinha colocado. Pela ordem, presidente. Palavra, pela ordem, o deputado Gustavo Correia. Presidente, eu volto a dizer que, às vezes, as pessoas querem colocar algo que não retrata sempre a realidade. Aqui, na reunião passada, aqueles que aqui estavam, vamos lembrar um pouquinho, o representante do Ministério Público disse que no primeiro momento, e que não era nada os valores definidos ainda, havia sido celebrado um TAI com a empresa Samarco de 1 bilhão. E determinado parlamentar fez questão de dizer que era migalhas esse acordo de 1 bilhão. E o Ministério Público deixou claro que não estava fechando os valores ainda. Da mesma forma agora, e aqueles que conhecem um pouco de economia, não quer dizer que a empresa deu 2 bilhões de lucro, que esse dinheiro está no caixa da empresa. Não quer dizer isto. Você tem fundo de reservas para novos investimentos e por aí afora. E mais do que isso, não foi apenas 1 bilhão que estão confiscados. Nós todos temos acompanhado pelos órgãos de imprensa, a própria presidente da República, que está tão preocupada lá em Paris, mas ela demorou uma semana para vir aqui, nem Mariana ela pousou. Mas eu não vou entrar na questão política aqui nesse momento, não, porque essa questão extrapola essas ações. Eu quero dizer aqui, quando eu quis afirmar, e o representante do DNPM de forma responsável a mesma coisa, a insolvência ocorre sim, me perdoe, deputado Rogério Correia. Se a empresa parar de produzir, ela tem as suas responsabilidades, eu volto a dizer, ela vai buscar os mecanismos necessários para arcar com os custos obrigatórios. E aqui eu volto a dizer, ninguém aqui está dizendo que a Samarco não tem culpa. Ninguém falou isso aqui. O que vocês estão querendo dizer já é que alguns parlamentares, ou eu sobretudo, estou dizendo que a Samarco não tem culpa. Em nenhum momento eu falei isso. O que eu tenho empregado, e volto a dizer, é a responsabilidade nas ações e nas nossas colocações. Como eu disse aqui e volto a afirmar. Infelizmente eu vi nos órgãos de imprensa hoje uma declaração. E lancei um desafio, a não ser que possivelmente o deputado Paulo Lamarck, pelo que me conste, que entende, porque é engenheiro, eu desafio se tem algum parlamentar aqui que tem condições de dizer os motivos reais, do ponto de vista de engenharia, que levaram ao rompimento da barragem. Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, vamos, neste momento, pensar nas pessoas primeiro. O que nós cobramos aqui é esse trabalho em conjunto, de arrumar esses recursos para pagar. Nós não temos que discutir aqui se a empresa é isso ou aquilo, não. Volto a dizer, a empresa não está produzindo e estou reafirmando o que a diretoria da empresa ontem disse. Os cartões da diretoria da empresa, dos funcionários, estão todos bloqueados. Está aqui o deputado Sérgio Citrocé. Ontem eu vi os presidentes do sindicato, ontem no Metalúrgico, na rádio de Mariana, dizendo isso. Se o juiz não libera, a empresa não tinha dinheiro para pagar. A empresa está mentindo? O Bacen hoje vai lá e bloqueia o dinheiro. Se não tem, então, esses 7 bilhões, cadê o dinheiro, então? Cadê a pergunta? Eu volto a dizer. Tem os investidores, você tem sócio, o dinheiro você repassou aos acionistas, como qualquer empresa. Com a própria Copasa, a própria CEMIG, que distribui lucros para os seus acionistas, gente. Não vamos querer achar que o dinheiro está guardadinho lá, que não está. E mais do que isso. Até o Banco Central e o Ministério da Fazenda estão dizendo que se sacar esse dinheiro, dá um colapso também no sistema financeiro nacional todo. Então não é da noite para o dia chegar e falar assim, 10 bilhões está lá. Não, gente. Vamos pensar na vida das pessoas primeiro. Vamos trabalhar, igual foi dito aqui, chamar todos os deputados de Sávio Souza Cruz, foi feliz. Por que a ação que todo mundo está querendo dizer, lá do Oceano, que teve indenização de 20 bilhões de dólares, foi a maior da história,
centralizou tudo numa ação só. E os danos tiveram condições de ser reparados. Então, o que eu volto a dizer, nós temos que parar com essa demagogia. Volto a dizer, ninguém aqui está dizendo que a empresa não tem culpa, que ela tem as suas responsabilidades, independente da responsabilidade objetiva, que foi dita aqui pelo deputado Sábio Souza Cruz. Eu já fiz até um parecer sobre isso, jurista tem sobre isso, a empresa tem as suas responsabilidades, independente de qualquer coisa, mas nós devemos ter a responsabilidade, sim, que a empresa pode quebrar e pode não ter condição de arcar com seus custos. Não acho que não tem, não, porque tem. E aí, aqueles que conhecem o direito sabem muito bem, um processo de falência no Brasil é longo e demorado. E aí a responsabilidade é muito pior, porque aí a justiça morosa do nosso país, já que é para entrar em outros métodos, nós vamos dizer, a empresa vai contestar, os seus acionistas vão dizer isso e aquilo, e a solução que o povo quer ver não vai chegar. Então vamos ter prudência para isso. Vamos pensar primeiro o cidadão. É isso aí, o Ministério Público foi feliz aqui. Era o início da conversa, 1 bilhão. Depositou, não depositou, esse é o outro dilema. Por quê? Porque deposita um dinheiro numa conta, vem o juiz, com todo o respeito que eu tenho pelo magistrado, que parta para fazer demagogia com a imprensa, porque não pode ver um holofote. Igual volto a dizer ontem, deputado dizendo que a empresa, o ritmo da empresa está lento. Está aqui o representante da NPM que diz que está fiscalizando a todo dia 31% das obras concluídas, de acordo com o cronograma. Então não tem deputado aqui para dizer que se a obra está atrasada ou não está, não. Então eu volto a dizer, vamos ter responsabilidade. Cuidar das pessoas primeiro, dos danos ambientais, e aí sim, depois nós vamos ver exatamente as outras penalizações criminais, cíveis, por aí afora. Mas nesse momento nós devemos pensar primeiro, presidente, volto a dizer, nas pessoas, nas vidas, recuperar o Rio Doce, como foi dito aí outro dia por um otimista, que falou que em 6 meses o rio tem condição de ser recuperado, e eu não acredito. Mas alguém foi lá e disse isso. Falar é muito fácil. Então, eu acho que a gente tem que ter prudência nesse momento. A empresa diz que está fazendo os estudos, tanto ambientais como do ponto de vista de engenharia, para apurar o que ocorreu. Mas eu estou preocupado agora, presidente, com todo respeito aqui, é recuperar a vida das pessoas e indenizar de alguma forma. E nós sabemos que nem sempre o dinheiro consegue recuperar alguns danos irreparáveis. Mas, nesse primeiro momento, nós devemos pensar nisso. E aí, acho que nós devemos ter a compreensão de sentarmos juntos e ver o seguinte, tem que pagar, é isso. Cadê o dinheiro? Aí você vai cobrar da empresa se ela põe dinheiro ou não. Não é bloqueia de lado, bloqueia de cá, e volta a dizer. Fica parecendo um grande espetáculo de cinema, quer dizer, cada um quer aparecer mais do que o outro. Vem uma câmera, vai lá e pá, fala. Não, vamos ter responsabilidade, vamos cuidar das pessoas primeiro e depois nós recuperamos exatamente outras penalidades que precisam ser implementadas. Presidente, só complementar a pergunta, eu não vou entrar nesse assunto, já coloquei minha opinião, mas o DNPM, já que vai responder sobre essa questão, sobre o limite que estava lá de rejeito e agora sobre a obra que está sendo feita lá, de contenção e de plano de emergência. Se isso foi apresentado ao DNPM, para a obra agora, a de contenção, que nós achamos que estava, na minha opinião, não nossa, eu achei que estava lenta, foi a impressão que tive, já coloquei, e o plano de emergência, caso haja um rompimento, já que há risco, há um plano de emergência, foi apresentado? Essa questão eu queria ver um concreto. Bom, com a palavra, Dr. Walter Lins Arcoverde, diretor de fiscalização do DNPM. Bom, eu queria, acho que fui mal entendido aqui. O que me surpreendeu e motivou a minha fala sobre a questão de a empresa poder continuar trabalhando foi a informação do deputado sobre o bloqueio das contas. A posição do Ministério Público Estadual, Federal, de procurar garantir recursos financeiros para reparação de danos, estamos completamente de acordo. Eu acho que eu fui mal entendido, deputado Rogério Correia, tá certo? É a questão de você bloquear contas. Como que uma empresa que está tendo que fazer uma série de obras para evitar um novo acidente, né, para fazer reparação de danos, sem recursos na sua conta, vai poder atuar. Então, me desculpe se fui mal entendido, a minha afirmativa em relação foi apenas em relação a isso, ao bloqueio de contas. A posição do Ministério Público Federal, Estadual, de apuração de responsabilidade, de apuração de recursos financeiros para reparação de danos, estamos na mesma linha, por favor, não quero me entender assim. Quanto à questão do plano de ação de emergência, o DNPM exigiu, publicou em DOU na semana passada que eles apresentem para as novas obras, antes dessa decisão judicial.
outra coisa importante que seja registrado, que nossos técnicos, que foram os primeiros a ver que a barragem de Santarém tinha sido avaliada e não tinha sido rompida, e que o dique de Celinha estava com fissuras. Essas informações fizeram esse diretor aqui fazer um ofício ao Secretário Nacional de Defesa Civil e à Agência Nacional de Águas, como reza a Lei 12.334 de 2010, a possibilidade de risco de ruptura, que foi o que mobilizou todo o governo, uma força-tarefa de todos os órgãos do governo para acompanhar e nos obrigando, inclusive. Eu estava trabalhando no relatório do acidente e tive que me deslocar sábado e domingo, com todo prazer, que é o trabalho nosso, com os técnicos, para ver se o monitoramento está sendo 24 horas. Fomos 10 horas da noite de sábado na Samarco, para ver se aquela filmagem pelo radar tinha a informação precisa, né, e encontramos a equipe trabalhando lá 10 horas da noite de sábado. Tá certo? Fomos a Camargos, fomos a porteira ali de Bento Rodrigues para verificar se os carros deles estavam. Em Camargos encontramos carros, ou seja, em Bento Rodrigues não encontramos, porque a área está evacuada. O que eu quis dizer são 2 pontos apenas: a questão das contas bloqueadas e a questão da estabilidade dos técnicos poderem trabalhar. Isso é fundamental nesse momento agora, os técnicos da empresa. Agora, os demais, eu acho que estamos de acordo com todos os outros posicionamentos. Então, nós exigimos o plano, demos 5 dias para eles apresentarem, tá certo? Ainda está na vigência desses 5 dias, e só queria fazer uma sugestão ao Ministério Público, que esse PAE-BM seja entregue à Defesa Civil também, porque o DNPM, ele normatizou. Mas nessa norma diz, ela tem que ser entregue à Defesa Civil, porque é a Defesa Civil que tem que estudar o impacto, no caso do iminente risco ou do acidente, né, o impacto desse acidente. Então, faltou só isso. Eu faço a sugestão que seja entregue à Defesa Civil também, né, porque é ela que vai agir, né? Esse é um ponto. Quanto à colocação do colega do CREA, assim, quanto à vistoria, as obras, né? Isso. Olha, gente, e o plano de emergência para, por exemplo, contenção da lama, caso ocorra de novo, se existe isso ou não? Tinha uma equipe de vários engenheiros ontem não, é domingo, né? Domingo de manhã, eu tive presente lá, debaixo do dique de Celinha. Tinham vários engenheiros, vários consultores. O dreno, a água está límpida. Está havendo o funcionamento do dreno do dique de Celinha, mas a estrutura do talude mais baixo, né, de dique de Celinha, foi levada. Os matacões de hematita que segura o rejeito arenoso, ele desceu, né? Então, ele realmente é uma estrutura de risco, né? E concordo com o colega do Ministério Público de que, diante de um risco, tem que ser o mais pessimista possível. E por isso nós oficiamos a estrutura. Na audiência na Câmara Federal, me perguntaram, mas iminente risco noutra barragem? Falei, não, nós temos que trabalhar com o mais crítico, o estágio mais crítico. Fizemos esse ofício e mobilizou as instituições. Ainda bem. Então, mobilizou a empresa e as instituições. E estamos acompanhando. Agora, é uma obra de risco. Toda barragem, o colega do CREA pode afirmar, toda barragem que está ali estável, ainda mais de um rejeito arenoso, que você vai mexer, você pode gerar problemas. Né? Então, o colega do Ministério Público está correto. Eu corroboro com essa ideia. Quanto ao relatório diários, o fator de segurança é importante. O fator de segurança das estruturas, né, o dique de Celinha, ele está abaixo de 1,5, ele está em 1,22. A informação de domingo do engenheiro Kleber e da equipe toda que estava ali, disseram, olha, nós estamos furando, aqui está o dique, eles fizeram um poço, colega do CREA, né, eles fizeram um poço na Germano para baixar o nível freático, que o senhor acabou de colocar. Então, eles estão trabalhando nessa linha, fizeram um poço, tá certo? Para baixar... estão fazendo vários, para baixar o nível freático e diminuir a pressão da água sobre o dique. Então, isso eles estão fazendo. Agora, uma chuva muito forte, uma tempestade, exatamente naquele ponto, ele diminui muito esse trabalho, concorda? Plenamente. Exatamente. Então, é risco. Estamos diante de risco, sim.
né? Então, está se avançando, trabalhando, a engenharia dela toda voltada para isso, para diminuir a pressão da água. E a questão o tipo de rejeito é diferente de fundão. Fundão estava uma lama, né? E queria deixar claro aqui que essa informação de trabalharmos juntos, vários órgãos, é fundamental, porque nós vamos fechar um relatório que o colega do CREA, essas informações que o CREA também nos brindou agora aqui, são fundamentais para se ter o meio ambiente do Estado, né? Para se ter o todo. Nós estamos fazendo uma fiscalização também na questão da polpa que vinha da outra mina, tá certo? Fizemos já um primeiro levantamento, tá certo? Não houve informação nos relatórios anuais de lavra da empresa sobre essa chegada dessa polpa, isso é uma infração, mas não queríamos adiantar ainda, porque é um relatório que tem que ser muito bem elaborado para não deixar dúvidas de forma alguma. Estamos diante de um problema sério, né, que vai ter toda uma apuração de responsabilidade e a gente não quer ser... a palavra eu não gosto muito, mas não podemos ser injustos, né, com fatos, a verdade, com a realidade que realmente ocorreu. Mas eu queria dizer isso. Nós estamos fazendo vistoria nas áreas vistoria de lavra, que é a condição da mina em termos de lavra, vistoria nas barragens, né, vistoria sob o ponto de vista da existência das medições. Isso foi a notificação do dia 6, nós exigimos 30 dias de medição para trás, para justamente nessa linha, ou seja, a gente tem informação se todas essas medições de piezômetros foram feitas. A exigência sobre o plano de segurança de barragem, que são as inspeções periódicas e as medições. Eles tinham equipes, eles têm equipe de geotécnicos, eles têm uma estrutura de geotecnia na mina, né? Então, esse trabalho, a gente exigiu as informações, os técnicos também foram. O plano de segurança é um armário com inúmeros volumes, inúmeras fichas. Você lê na portaria 416, cada volume daquele, o 5º volume é o plano de ação de emergência, né? Então, isso tudo está sendo levantado e a gente vai trazer a informação aos senhores, tá certo? Não sei se respondi tudo, deputado. Tá? Ok, muito obrigado. Então. Gostei muito da intervenção do CREA e tem muita relação do nosso trabalho com o que o senhor falou, né? Levantamento de RTs, né? Então é muito importante isso também. Acho que a contribuição é essa: a Defesa Civil tem que estar com o PA-EBM, tá? Coloco à disposição novos esclarecimentos. Obrigado. Quero agradecer, então, ao Dr. Walter Lins pelas informações e... Desculpe se foi mal entendido. E dizer que, portanto, que essa comissão já colocou aqui em reuniões anteriores que nos estranhava muito o fato da Mina Alegria estar usando a barragem de Fundão também para depositar os seus rejeitos. Na realidade, é verdadeiro e não basta que somente a empresa faça entre a Vale e a Samarco um acordo privado para que isso possa acontecer. Ontem nós, inclusive, também questionamos a respeito desse acordo e nos informaram que esse acordo existe há mais de 10 anos. Portanto, é uma infração que, segundo os diretores da empresa, já acontece há mais de 10 anos que vem havendo depósito da Mina Alegria, dos rejeitos da Mina Alegria lá nas represas de barragem da Samarco. Além disso, só para esclarecer também, eu acho que é importante a comissão trazer os esclarecimentos, o que existem de ações que prendem os recursos da empresa é somente uma ação que foi determinada pelo juiz de Mariana no valor de 300 milhões. O risco de que outras comarcas, outros juízes possam fazer, não aconteceu até agora. Na realidade, a empresa não tem os 300 milhões para poder cumprir a determinação do juiz de Mariana, embora tenha feito com o Ministério Público um acordo de 1 bilhão, o que nos causa muita estranheza, porque se ela, de própria vontade, faz um acordo com o Ministério Público de 500 milhões e não tem nem os 300 para cumprir em Mariana, ela é, no mínimo, uma imensa dificuldade de fazer as suas contas ou de tirar extratos bancários das suas contas.
500 milhões no primeiro momento e outros 500 milhões, portanto, ela se comprometeu com 3 vezes o valor definido pelo juiz da comarca de Mariana. Portanto, isso tem que ficar claro, porque senão parece que nós temos tendo ações espalhadas por todo o Brasil e isso não vem acontecendo. Quanto às posições colocadas pelos deputados, eu acho que é importante que cada um de nós tenha a liberdade de dar as suas opiniões, dar os seus sentimentos, expor aquilo que viu e aquilo que sentiu em cada uma das visitas que nós fizemos. Portanto, eu quero dizer que as posições, tanto do deputado Gustavo Correia, do deputado Gustavo Valadares, da deputada Celise, do deputado Rogério, são importantes para nós, são sentimentos dos parlamentares desta casa e é legítimo que elas sejam expostas, e nós estamos aqui também para expor os nossos sentimentos, as nossas angústias e as nossas preocupações, como foi colocado aqui, de que o dique de Celinha venha a se romper e que, infelizmente, nós não temos ainda nenhum plano de segurança aprovado e não temos ainda a certeza, como foi dito várias vezes pela empresa, de que aquele dique atinja o mínimo dos mínimos, que é de 1,30 de segurança para uma barragem que não está sendo utilizada. Pergunto ao relator se gostaria de fazer mais questionamento. Eu tinha um questionamento em relação a essa questão da mina, da Vale, a outra mina da Vale, a Mina Alegria, que nós, ontem, inclusive, a um dos diretores da empresa, a empresa vai vir aqui depois, nós vamos fazer essas indagações, né? Mas nós tivemos com eles ontem, eles disseram que existe uma autorização da FEAM e DNPM para depósito da outra mina Alegria nessa barragem Fundão. A gente queria saber se existe isso, em que condições, desde quando, se é normal, se já era feito, qual a quantidade, para saber se tem interferência. Essa outra mina, essa outra barragem, essa outra mineração, Mina Alegria, que utiliza de Fundão, se isso teve um aumento, se existe um estudo em relação a isso. Eu acho que podia, tanto o DNPM como a SEMAD, né, nos responder sobre isso. Com a palavra, representante da SEMAD, Dr. Geraldo Vitor de Abreu, subsecretário de Gestão e Regularização Ambiental Integrada. Bem, bom dia a todos e todas. Deputado Cristinho Patrus, deputado Rogério Correia, figura de quem cumprimento os demais. Primeiro, nós, a nível de esclarecimento, nós tivemos, a partir em 2013, 2 licenciamentos relativos à barragem de Fundão. Um da sua revalidação e o outro da sua otimização. Então, ela se encontra revalidada desde 2013 e com uma licença prévia de instalação para a otimização da barragem de Fundão. Em 2015, nós tivemos a aprovação de uma LP com a LI, em junho, de um alteamento da barragem para a cota 940 e da unificação dessa barragem com a barragem de Fundão. Aí sim você teria uma área ocupada pelas 2 barragens de 851 hectares, considerando que nessa unificação você afogaria os diques de Sela, Celinha e Tulipa. Então se transformaria em uma barragem única. Quanto à disposição de rejeitos, o que consta nos nossos documentos é que a mina de Germano se encontra exaurida e que a Samarco, desde julho de 2014, recebeu do Conselho de Administração de Defesa Econômica do Ministério da Justiça uma transferência de reserva mineral da Vale no seu direito minerário da Mina de Alegria. Então, parte da Mina de Alegria foi transferida à Samarco desde julho de 2014. E a disposição dos rejeitos na barragem de Fundão, ela vinha exatamente dessa parte que a Samarco tinha autorização para minerar do direito da Vale do Rio, da Vale.
Quanto à disposição também dos rejeitos da Vale, nós recebemos essa informação, formalizamos essa indagação à empresa para que ela nos informe se havia disposição de rejeito da mineração feita pela Vale também na barragem de Fundão. Isso ainda não nos foi respondido, mas, de qualquer forma, a barragem de Fundão tinha o direito de operar na cota 920 e, portanto, atingida essa cota, deveria cessar até que nova licença de uma nova cota pudesse ser tratada no licenciamento. Essa questão do alteamento, até para a gente entender isso melhor, então. A empresa Samarco, ela vinha aumentando a produção dela. Tanto que ela solicitou, não sei em que ano, 2012, 2013, ela fez uma solicitação para fazer obras, para ampliar a sua capacidade. E agora, em 2015, pediu também o aumento, o alteamento, para poder ainda ampliar essa inclusão desse rejeito. Essas obras que ela solicitou, provavelmente o fez porque tinha uma avaliação, e assim também os órgãos do NPM e a Secretaria, de que era necessário que ela aprofundasse a capacidade de receber esse rejeito. Mas ela tem informação, tanto da NPM quanto da Secretaria, de que ela ampliou esses rejeitos. Antes de concluir essas obras, as obras estavam prontas. Como é que vocês veem essa relação do que estava entrando com a necessidade de operação de obras para aumentar a segurança da empresa, da barragem? Vamos lá, então. Ela recebeu, no dia 29/10/2013, a sua revalidação da licença de operação. Essa licença valia até 2019. Estou dizendo valia porque o objeto já foi. Em 2013, ela recebeu uma licença de instalação e otimização da barragem, com reforço no maciço sem alteamento, mantendo, portanto, a cota 920. Essa licença prévia de instalação, ela tem validade até 19/12/2019. Em 2015, eles receberam uma licença para unificação das barragens de Germano e Fundão com alteamento para a cota 940. A licença válida até 2021. Então, no momento em que eles executam essas obras, eles têm um prazo de execução previsto na licença de 2 anos. Feito a obra de alteamento, eles poderiam utilizar, então, a cota 940 daquilo que seria uma única barragem Fundão e Germano. A considerar também, a barragem de Fundão, ela é uma barragem mais encavada na montanha, talvez por essa razão o nome de Fundão. A barragem de Germano é uma barragem mais espalhada, e as duas juntas ocupam essa área de 851 hectares. E os diques que seriam encobertos com esse novo alteamento. Eles tinham também já uma proposta em andamento de construção de uma nova barragem, que chamaria Mirandinha. Então, nesse processo... Essa barragem onde? Lá também, na região, na mina de Germano. Nova barragem, uma outra área. Eles tinham solicitado? Não, eles tinham estudos. Já para fazer essa nova barragem que chamava Mirandinha, que substituiria essa barragem no seu esgotamento, a barragem Fundão Germano, que se unificaria, e eles fariam o descomissionamento dela, que é o encerramento da barragem, com a recuperação da área, a partir de 2023. Então, essas são as informações das licenças de como é que estavam sendo preparadas. A obra do alteamento, certamente, ela seria feita junto com a otimização dos taludes, para que, enfim, ela pudesse dar sustentação à proposta que foi entregue do ponto de vista da engenharia dessa unificação das duas barragens.
Ok, só para o DNPM, eram as minhas perguntas, mas eu queria acrescentar uma para o DNPM e para o representante do CREA, se pudesse nos ajudar. Quando nós estivemos na empresa, sem ser essa vistoria que nós fizemos, os diretores da Samarco levam em consideração que isso pode ter sido, embora não afirme, diz que tem que terminar o estudo, que pode ter sido um abalo sísmico. Então, essa é uma hipótese, pelo que eu pude compreender, que eles trabalham com maior hipótese, o abalo sísmico. Qual que é a opinião que o DNPM tem do ponto de vista do que seria a principal tese para isso, visto que vocês vêm, então, fazendo, como o DNPM nos colocou, a fiscalização constante, né? Não há problema seu de fiscalização. Tem sido feito essa fiscalização mais constante. Vocês têm uma tese para esse rompimento da barragem, também o CREA, mesmo que não seja definitivo? Qual a tese principal que seria colocada hoje pelo DNPM e pelo CREA? Dr. Walter Luiz Arcoverde. Bom, sobre a primeira pergunta, se essa polpa da Vale foi autorizada a colocar na barragem de Fundão, esse detalhe eu não tinha aqui, consultei o superintendente de Minas Gerais, que está aqui presente, e ele disse que não. O DNPM não recebeu e não aprovou essa chegada da polpa da Mina Alegria na barragem de Fundão. Não aprovou? Não. Tá? Quanto à questão das causas, está em discussão um processo de liquefação, né, do rejeito. Ou seja, é a separação do rejeito, formando uma parte de bastante água e essa água bater na barragem, né? A motivação, os sismos foram de escalas muito baixas, né? Muito baixas. Não seria um motivo para haver, né, o rompimento da barragem. Agora, ainda é muito cedo, né? Nós não temos especialistas no DNPM, né, nessa área. Ou seja, o Serviço Geológico do Brasil, onde você tem maiores especialistas nessa parte de sísmica, né, deve estudar o assunto. Professores da academia estão estudando o assunto. Houve uma manifestação, inclusive, de um professor no Fantástico, né, colocando que o nível dos sismos não seria um gatilho para uma estrutura que teria já problemas, né? A liquefação é uma questão importante a ser observada, porque aí ela separa, né, o rejeito e forma uma parte de água, e essa parte de água bate, que é o que derruba, como o colega do CREA colocou, uma barragem de rejeito, não uma barragem de argila ou de concreto, né? Então, mas ainda não temos, deputado, tá, um diagnóstico final sobre isso. Ok. Essa questão da Mina Alegria, ela é importante porque ontem também, nas conversas que nós tivemos, a direção, os diretores da Samarco, nos afirmaram que havia, sim, a entrada de rejeito da Mina Alegria. Se não houve autorização do NPM, a gente queria que isso pudesse não ser registrado, porque ontem eles colocaram que havia, sim, rejeito da Mina Alegria lá na barragem de Fundão. Não foi afirmado para os deputados. Então, se não há, eu acho que isso tem que ser evidentemente registrado. Nós fizemos vistoria já na área e falou que tinha convênio. Existe um contrato entre eles. Existe, né, um contrato particular entre eles. Se não me engano, entregaram esse contrato no dia de ontem ao DNPM de Minas Gerais, né? Contrato entre eles, mas entre com o eles. DNPM não. Com o DNPM nem não. nos relatórios de atividades foram informados isso. Me permite... Nós temos um item no relatório anual de atividades que diz assim: quais as usinas de tratamento que alimentaram a barragem? Está lá só, no caso da barragem de Fundão, está só a usina de tratamento da Samarco. Só da Samarco. Só da Samarco. Tá? E nós fizemos uma vistoria da tubulação, né, da tubulação chegando na barragem de Fundão. Então, esse dado vai ser um dado periciado, a gente vai ter a informação bem precisa. Inclusive para saber o quanto de rejeito, então, vinha da Mina Alegria para lá, que não era de conhecimento do DNPM.
Isso, aí vai ter que se fazer contas aí, né? Estimava volumes. Só para informação, esse documento do contrato da Vale com a Samarco para a disposição de rejeitos na barragem de Fundão não é do meu conhecimento que tenha chegado à Secretaria. Ok, nós precisávamos desse documento e também da declaração do DNPM que não havia, portanto, contrato que fosse de conhecimento do DNPM. Né? Autorização para isso. Só respondendo. Assim, da DNPM teria que autorizar, né, pelo que eu entendo disso. Teria necessidade da DNPM. Sim, isso tem que estar autorizar. no plano do aproveitamento econômico da empresa, né? Porque senão vocês não têm nem o cálculo do que está entrando realmente de rejeito. Agora, o processo de licenciamento é realmente da Secretaria, do órgão ambiental. Que né? também não tinha conhecimento. Esses dados todos que foi narrado aqui pelo colega, né, do governo dos estados, são dados deles. Né? A nossa atribuição é na fiscalização da lei e da portarias que nós baixamos, 416 e 526. Creio. Só para compreender, posso, presidente, indagar nessa mesma questão? Claro, pode. Obrigado. Só para compreender, haveria que ter uma autorização expressa nesse caso, né, ou o contrato particular entre as duas empresas seria suficiente? E eu queria também compreender da SEMAD, porque na manifestação anterior o Geraldo colocou que havia uma participação, né, da Samarco na Mina de Alegria e que a deposição de rejeito estaria associada a essa participação. Né? Bastaria a Secretaria de Estado estar a par ou isso deveria ter uma autorização expressa do DNPM? Né? Existe clareza sobre quem autoriza, quem não autoriza, ou se, uma vez licenciada a barragem, haveria uma necessidade dessa autorização expressa? Para que a gente possa compreender e avançar ou não avançar nessa linha. Presidente, pela ordem, o meu questionamento mais ou menos é nessa linha, que eu acho que precisam de ficar claro algumas coisas. A minha dúvida, eu sou leigo, aqui não quero fazer juízo de valor, até porque as notas taquigráficas têm que constar. Determinada empresa, seja A, B, C ou D, quando faz um licenciamento de barragem, ela precisa de dizer de onde estaria vindo ou a capacidade. Porque nada, na minha opinião, nada impede, me perdoe aqui, eu fiz o licenciamento de uma empresa minha para capacitar uma barragem para receber 100 mil litros, por exemplo, de resíduos, sei lá qual que é a medida. Eu produzo apenas 50. Mas eu quero vender esse espaço que eu tenho, até porque meu licenciamento é até 100 mil, eu posso vender esse espaço para outra pessoa. Estou dizendo uma operação comercial. E aí que eu indago, porque eu não vislumbro, volto a dizer, não estou aqui fazendo defesa não, se estivesse dentro da capacidade, e Vossa Excelência, o senhor ainda diz que o TNPM vai fazer a vistoria para ver se os diques vieram realmente da empresa da Vale, sei lá como que chama o nome aí, da Alegria, ou se, na minha opinião, o licenciamento é para o global, e aí não importaria, volto a dizer, de um contrato entre as partes, que foi o que a Samarco nos afirmou, que existia um contrato entre as partes, entre ela e a Vale, há muitos anos, inclusive, eles fizeram a questão de colocar isso aí, para que a Vale colocasse os resíduos nessas mesmas barragens. Então, o meu questionamento é isso, o DNPM dá o laudo, o SEMAD, a fiscalização, para o global ou para o específico, porque eu volto a dizer, se eu licenciei empreendimento para 100 mil, nada impede, se eu uso só 50, eu vender os outros 50, se eu não estiver extrapolando o limite. Opinião minha de leigo. Esse é um questionamento que eu queria entender exatamente para que fique bem colocado. Eu não estou em condições de responder isso aqui agora, né? A gente teria que fazer uma consulta mais ampla, mas o fundamental é que qualquer material que venha à barragem tem que ser informado. E eles não informaram nos relatórios anuais de atividades. Tá? Isso nós checamos já. Não houve informação de que a barragem, o material oriundo da usina de tratamento, da EB1, uma coisa assim, da Mina Alegria da Vale, fornecia material para a barragem de Fundão. Então, no relatório da Samarco, tanto da Samarco como da Vale, da Samarco, o único material que estava fornecendo para Fundão era da usina de tratamento da Samarco.
Isso eu posso informar agora aqui, porque já avançamos no relatório nesse ponto. Tá? Agora, eles entregaram esse contrato ontem, protocolizado apenas ontem, esse contrato entre partes, ainda vai ser fruto de um estudo jurídico, inclusive, né, dessa situação. Eu poderia agora manifestar. Só uma... Acho que sim, esse ponto é importante. Eu acho que é claro. importante a gente esclarecer esse ponto, porque eu também, no meu entendimento, é que cada empreendimento licencia a sua necessidade. Quer dizer, eu não tenho conhecimento de que um determinado empreendimento licencie uma barragem para que outro empreendimento possa usá-lo. Eu quero questionar também ao representante aqui da SEMAD se existe caso de empreendimentos que utilizam barragens de outros empreendimentos. O que eu entendo é que cada empreendimento licencia a sua barragem de acordo com a sua capacidade de produção, com a sua capacidade e a sua necessidade de gerar os rejeitos. Quando um determinado empreendimento utiliza outro, eu acho que, na minha visão, quer dizer, ele teria que ser novamente licenciado até pela capacidade, pela velocidade dos... Mas eu acho que a SEMAD pode... Só para complementar a pergunta, presidente, só para complementar. Existe no Brasil, se é de conhecimento do DNPM ou de alguém aqui da própria SEMAD, enfim, consórcio de barragem? Uma barragem construída por mais de uma empresa, para que ela possa ser utilizada por mais de uma empresa? Isso existe? Isso está sendo uma tendência do mercado, de criarem empresas apenas para operar barragens. Pois é. Então, é possível. Mas ainda não é uma prática comum de forma alguma. Tá, mas é possível. Esse é o caso. A legislação hoje permitiria. Mas nesse caso, permitia? Esse caso era esse? Porque isso em tese não adianta. Nesse caso, não havia autorização para essa lama da usina de tratamento da Vale, da Mina Alegria, ser colocada na barragem de Fundão. Nesse caso não havia. Outra coisa, eles falam que 5% eles colocavam lá. 5% era o que ia para essa barragem. E os outros 95% vai para onde? Eles têm uma barragem. O empreendimento, ele é licenciado segundo a capacidade de disposição de rejeito daquele equipamento que ele tem para esse fim. A mina de Fábrica Nova e de Alegria, que são minas operadas pela Vale, essa segunda Alegria recebeu, como eu disse, no ano passado, do CAD, a autorização para compartilhar o direito minerário. Ela tinha a sua barragem para disposição. Não foi informado a SEMAD de que haveria disposição de rejeito da empresa Vale, da mina de Alegria ou da mina de Fábrica, que o fosse, na barragem de Fundão. A barragem de Fundão foi licenciada para receber o rejeito da empresa Samarco, vinculado ao seu CNPJ. Se há algum acordo comercial entre as duas empresas prevendo, isso não nos foi informado. O representante do DNPM diz que chegou ao DNPM ontem uma informação de que eles tinham esse contrato. Nós solicitamos essa informação e eu não tenho ainda essa resposta de que tenha nos chegado. Quanto ao uso compartilhado, nós temos hoje, inclusive a partir das novas tecnologias, o secretário bem aqui disse, algumas tecnologias que vêm sendo, buscando licenciamento junto à secretaria. Uma delas é tratamento de barragens e de pilha de rejeitos. Mas ainda nesse caso nós estamos tratando de forma específica, são processos que tramitam para este fim. Então, empresas que estão operando, vão operar com pilhas de estéreo da Vale ou de qualquer outra mineradora, elas estão buscando licenciamento para este fim de processamento dessas pilhas e dessas barragens. Okay? Presidente, porque ontem, durante a nossa visita mariana, nos foi informado que, inclusive, essa mina da Vale, é Alegria, né, que ela chama? Sim. Estaria paralisada porque ela utilizava a... Correia. Como? A correia. Não entendi. Correia. Que ela utilizava, e até que o lugar de rejeitos, onde ela jogava os rejeitos, era no Fundão. E que por conta disso a mina estava paralisada.
Eu gostaria de saber se o Ministério Público, ou se o DMPM, ou se a SEMAD tem realmente informação de que a usina está, de que a mina está parada realmente, se está, se não está. Enfim, eu queria essa informação. Porque ontem nós recebemos informalmente essa informação lá, durante a visita. Logo em seguida, vamos ouvir o deputado Tá certo. Carlos Pimenta, mas vamos passar a palavra ao Ministério Público Federal. Bom, eu não tenho essa informação que o senhor busca, mas eu gostaria de fazer um adendo à fala do DNPM em relação à autorização para a utilização dessa barragem. A minha experiência no contato com o DNPM é em relação à mineração na região de Valadares, ou seja, muito granito, muita pedra e tal. E o que sempre acontece quando uma sociedade empresária B utiliza uma área autorizada para uma empresa A, é que o DNPM autua a empresa B por usurpação do patrimônio da União. Ou seja, a autorização é feita em nome específico de uma empresa específica. Até porque, para autorizar, o DNPM tem que analisar condições subjetivas da empresa, né? É diferente desse caso da Vale, sim, é diferente, mas a minha impressão é de que era preciso, no mínimo, uma comunicação e uma autorização específica para a utilização, né? Não é o caso de, comporta, então pode jogar, de modo nenhum. Isso aí, para fins penais, há uma discussão, mas para fins administrativos eu não tenho a menor dúvida. A Vale teria que comunicar e teria que ter autorização para utilizar essa barragem, né? Isso, na verdade, com o perdão da palavra, nos parece uma espécie de gato, né? Fez um gato ali, né? Com a palavra, Ministério Público Estadual, doutor Mauro. Em relação a esse questionamento da necessidade de informação para o órgão ambiental, ele é vital, não é só pelo... Isso não pode ser feito somente por meio de contrato particular, porque o licenciamento ele tem que contemplar todos os impactos ambientais de cada empreendimento. Então, se vamos supor, eu vou minerar, caso abstrato, vou minerar e vou gerar um rejeito. Esse rejeito é um impacto. Ele vai ter que ser disposto ou em pilhas, ou em barragens, ou alguma outra técnica para a destinação final desse rejeito. Então, quando eu gero o rejeito, eu tenho que comunicar ao órgão ambiental no licenciamento onde eu vou qual a destinação que eu vou dar para aquele rejeito. Até para que o Estado possa fazer o controle se essa destinação é adequada ou não e mitigar esses impactos. Então, essa informação teria que vir tanto no licenciamento da cava, da extração do minério, quanto no da barragem. A barragem já tem que informar de onde que ela vai receber o rejeito, para que o Estado possa saber qual é a natureza e o volume daquele rejeito, para que ele possa fazer um controle e não chegar a conclusões equivocadas. E até estabelecer outras medidas preventivas, reparadoras, mitigatórias. Então, essa informação tinha sim que ter sido apresentada no licenciamento, tanto da barragem quanto da extração mineral. Isso fica... Desculpa, Carlinhos. Isso fica claro na licença, na alvará, não sei qual... Isso está claro no... Sim, isso está claro. Quando sai a licença... é emitido um parecer pelo órgão ambiental, em que ele lista todos os impactos ao meio biótico, ao meio físico, solo, ar, água, disposição de resíduos sólidos, disposição de efluentes. E nesses impactos é obrigado a listar qual é a destinação dada aos resíduos sólidos e se essa destinação é ambientalmente adequada ou não e quais são as medidas de controle desse impacto. Então, era dever do empreendedor informar esse dado aos órgãos ambientais e ao DNPM, pelo que eu já não tenho tanta expertise em direito minerário, até a questão da atribuição do DNPM, mas quanto ao licenciamento ambiental, eu posso falar com propriedade. Senhor presidente, só aproveitar que você já está com a palavra. Os 500 milhões foram depositados e o que o Ministério Público está pensando em fazer caso contrário? Mauro, Ministério Público... Desculpa, vício de Copan, de identificar toda vez. O valor de 500 milhões, que segundo o termo de acordo teria que ser colocado numa conta específica para a utilização de medidas mínimas emergenciais, ele não consta na sua integralidade. Ele foi depositado e uma parte foi bloqueada em razão da decisão de Mariana, o que a empresa deveria ter previsto. Essa ordem do bloqueio já tinha vindo anteriormente à celebração do acordo, então, e isso foi muito bem definido
na discussão do termo de compromisso, de que ele não se confundia com eventuais bloqueios judiciais. Esse valor de 1 bilhão para cautelamento mínimo não se confunde com os valores de bloqueios judiciais, isso foi muito bem definido no termo. E qual que é a atitude do Ministério Público agora? Porque, na verdade, estão rompendo um termo de conduta que fizeram com vocês. O que aconteceu? A empresa nos comunicou e, diante da nossa informação de que isso não ia ser aceito como cumprimento do termo, eles solicitaram um pedido de prorrogação para a realização do depósito no dia 2 de dezembro, amanhã. E o termo previa penalidades para esse tipo de ocorrência, que era uma multa diária de R$200 mil. Então, além do depósito dos 500 milhões na conta, vai ter que ser destinado mais 1.200.000 pela multa diária de R$200 mil por 6 dias. Senhor presidente, deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta. Oi. Presidente, eu fiz questão de comparecer à reunião da comissão extraordinária, porque ontem, através da mídia, nós vimos um esvaziamento urgente de uma barragem que fica abaixo, né? A jusante, sei lá, a montante, que fica abaixo dessas barragens de rejeitos, uma hidrelétrica que existe lá. Foi determinado uma ordem judicial para jogar água fora. Candonga. Para esperar o novo tsunami de lama que eu estou prevendo que possa chegar lá. Então, com a reunião de hoje, com esse anúncio, isso aí deve ter preocupado todo o Brasil, porque imagina, né, uma outra barragem rompendo, os rejeitos descendo ainda pelo Rio Doce, chegando ao mar. Vai ser se já era o maior desastre do Brasil, esse aí vai ser um desastre que não vai ter jeito de ser remediado. E com essa reunião de hoje, presidente, cada dia me convenço mais, embora eu estou vendo aí o esforço que o senhor está fazendo, né, os membros dessa comissão extraordinária estão fazendo, eu me convenço mais de que a Assembleia de Minas não poderia abrir mão de instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Por quê? Porque nós teríamos uma força maior para convocar as pessoas. Quer exemplo? Quando o presidente da Samarco veio aqui para poder ver de perto, ele veio fundamentado, escorado no habeas corpus. Foi um habeas corpus preventivo para ele não ser preso. Né? Então, isso demonstra claramente de que as coisas que estavam acontecendo ali tem muito peso na consciência daquela turma que está lá. Eu estou vendo algumas tentativas, né, de tirar fora a responsabilidade, né, da Samarco. É uma boa empresa, é uma empresa idônea, uma empresa responsável, né, está fazendo o possível para poder cooperar, mas esse episódio demonstra claramente a irresponsabilidade de uma empresa que é importante, mas qual o preço dessa importância para Minas Gerais e para o Brasil? Aqueles mares, aquelas barragens, né, de rejeitos que estão sendo feitas ali, e quando esgota, nós vamos aumentar mais 20 metros, depois nós vamos aumentar mais 20 metros, né? Isso mostra a irresponsabilidade dessas empresas. E não só das empresas, Rogério, a irresponsabilidade do Estado de Minas Gerais no poder de fiscalização. Essa responsabilidade ela pode ser demonstrada na palavra do presidente da FEAM, quando ele falou, logo no comecinho, nos primeiros dias, ele falou que a FEAM só tem conhecimento, ou só consegue controlar, ou só conseguiu fazer a fiscalização de 250 barragens em Minas Gerais, sendo que Minas tem 754 barragens. Quer dizer, tem 500 barragens aí que ninguém sabe o que vai acontecer. Está à deriva, está aí, né? Seja o que Deus quiser dessas barragens. E veio o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais falar que a Samarco foi uma vítima do rompimento da barragem. Nós até aprovamos, com a ajuda do Rogério, na Comissão de Direitos Humanos, um voto, né, um requerimento de repúdio às palavras do secretário de Desenvolvimento Econômico.
porque não levou em conta o sofrimento das pessoas, não levou em conta toda a destruição que aconteceu, né, do meio ambiente, de famílias, de história. Não, a Samarco foi uma vítima do rompimento dessa barragem. Então isso mostra o que está acontecendo, há um desencontro, ninguém está sabendo de nada. Com todo respeito ao DNPM, né, o DNPM parece que não sabe que Minas existe, não sabe que Minas é o estado que vive às custas da mineração, que nós temos aqui, né, centenas de empresas, centenas de barragens, e talvez não por culpa das pessoas que ali estão, mas por culpa da falta de estrutura que existe o DNPM. O DNPM, diante desse fato, não é nada. Não está sabendo da legislação, não está sabendo o que aconteceu, não tem informação. Então, essa falta de informação, ela talvez seja a coisa mais preocupante. Eu acho que o Ministério Público está cumprindo o seu papel, tem que procurar de todas as maneiras fazer com que haja um ressarcimento, primeiro, aos seres humanos, às pessoas, né? As famílias que moram ali. Imaginem vocês, dentro de um distrito que existe há 200 anos, com igrejas históricas, com história, né? De repente vem aquele mar de lama, destrói tudo, e hoje estão confinados dentro de quartos de hotéis, perderam toda a capacidade de trabalho, perderam tudo isso. Acho que a primeira, antes de qualquer outra coisa, antes de saber se a legislação ela é pertinente ou não é, se vai receber dinheiro ou não vai, eu acho que tem que cuidar dos seres humanos que estão ali, que estão sofrendo. Eu estive lá uma vez, eu achei horroroso. Eu mesmo como médico, eu vi o sofrimento das crianças que foram desagregadas, saíram das escolas, acabaram as escolas, né, das famílias, dos vizinhos, da história, de tudo isso. Né, a pessoa indo lá agora e recuperando um quadrozinho que estava pendurado ali, talvez seja o resquício da sua vida, da vida da sua família. Então, primeiro é o ser humano. E isso aí, para mim, é claro. Né? E evitar também esses confiscos, né, de dinheiro que está acontecendo da empresa. Né? Veio aí uma empresa aí de órgão ambiental, multaram 250 milhões, sendo que apenas 20% desse dinheiro é que vai ser empregado aí na reparação dos danos. Os outros 80% vai para o Caixa Única da União, e aí, meu filho, ninguém vai saber o que vai acontecer com esse dinheiro. Então, é procurar, de certa maneira, garantir para que o dinheiro possa chegar nas mãos. Eu acho que a proposta do Ministério Público ela é interessante, né? Uma conta controlada, pode ser até própria administrada pela própria empresa, se é que ela é tão idônea dessa maneira, né, como eles estão falando, e que possa recuperar tudo isso. Depois vem a questão do meio ambiente. Gente, o que aconteceu ali, né, é algo... E pior que aconteceu quando estava discutindo, né, a defesa do meio ambiente do mundo. A nossa presidenta deve estar com um carão lá na França, lá, coitada. Ela está falando ali que o Brasil está contribuindo disso e levou a notícia do maior acidente ecológico que existiu em toda a história do Brasil. Então, eu acho que esse meio ambiente tem que ser um capítulo à parte. Não é que é menos importante, é tão importante quanto, né? Mas eu acho que tem que ser feito um trabalho ali de urgência, pegar especialistas, trazer especialistas do mundo todo, pessoas que têm know-how, para poder ver se recupera. Aquilo ali é um patrimônio do povo brasileiro, dessa geração. Nós estamos correndo o risco, né, como disse o Papa, né, nós estamos aí no CTI, a humanidade toda, porque o próprio homem está destruindo tudo isso aí. E eu acho que o Ministério Público tem esse papel fundamental. O Ministério Público, tanto estadual quanto federal, tem que mudar para ali, para Mariana, tem que fiscalizar para e passo, dia a dia. Né? Não deixar que esses órgãos ambientais sequestrem mais o dinheiro, vão criar essa conta é fundamental para poder atender as pessoas e a questão do meio ambiente. E depois vem no terceiro ponto a questão da fiscalização. Né? Quantas e quantas vezes ouvi técnicos da Secretaria de Meio Ambiente dizendo que Minas não fiscaliza nada. Não está fiscalizando absolutamente nada. A barragem que tem ali em Congonhas, aquilo ali é um absurdo, aquela barragem lá. Se ela romper, são 30 mil pessoas que vão morrer, porque ela fica, aquele paredão está logo em cima da cidade de Congonhas.
né? Essa outra barragem, não, tem uma fissurazinha ali, tem só um rachadozinho ali que está acontecendo e não sei o que e tal. E agora eles estão furando poços para poder drenar água no meio da barragem. Então é importante isso, as pessoas têm que entender de que nós não podemos aceitar mais isso.